Começa agora o terceiro ano do ensino fundamental. Vem aí, língua portuguesa. Olá, crianças, tudo bem? Estão animados para mais uma aula de língua portuguesa com a professora Samantha? Então vamos lá? Vamos começar agora com os objetivos da aula de hoje. Hoje são dois objetivos. O primeiro, acompanhar a leitura da lenda Tambores Africanos, junto com a professora, e localizar informações explícitas em textos. Então, nós vamos ver um vídeo sobre a lenda dos tambores africanos, certo? Essa história é lá do país de Guiné-Bissau, na África. É a origem dos tambores. Conta-se que na floresta existiam os macaquinhos de nariz branco. Esses macacos, eles adoravam olhar para a lua todas as noites. Ficavam admirados, olhavam para o céu e olhavam para a água do rio, onde também eles enxergavam a lua, sem saber que era apenas o reflexo. E todas as noites lá estavam eles admirados com a beleza da lua. Tanto gostavam que resolveram que queriam pegar a lua para eles, mas não sabiam como. Pensavam, vinham ideias de macaco daqui, macaco de lá, todo mundo tinha ideias. Sugeriram que deveriam subir no pescoço da pobre girafa. Subiram, mas a coitadinha esticou tanto que acabou quebrando o pescoço. Foi então que um dos macaquinhos, o menorzinho de todos, deu uma ideia. Disse que eles deveriam começar pelos macacos maiores para os menores, que fossem um subindo nas costas do outro, até chegar bem no alto próximo da lua. E assim, o macaquinho poderia subir bem até o final, agarrar a lua e trazer de volta para a terra. E assim se fez. Primeiro os macacos maiores, subiu um, subiu outro e foi subindo, até chegar bem próximo da lua. Então o macaquinho muito esperto subiu rapidinho. Quando chegou lá, ele conseguiu agarrar a lua com a pontinha das mãos. Porém, algo começou a acontecer. Aquela pilha de macacos foi tudo para baixo, tudo ao chão. Mas o macaquinho ficou lá no alto, segurando na pontinha da lua. Foi então que a lua esticou-lhe a mão e trouxe para perto de si. E os dois começaram a conversar. A lua contou de como era lindo morar no céu todo estrelado. Contou que sempre passavam as estrelas cadentes, lindas e maravilhosas. E o macaquinho contou tudo sobre a terra, como era bom pular de galho em galho entre as árvores, comer muitas bananas. E era tudo tão divertido. E assim, o macaquinho foi ficando na lua. E os dois todos os dias conversavam. Mas aconteceu que um dia o macaquinho sentiu falta de casa. Ele queria voltar para a terra, perto dos seus amigos, perto da sua família. A lua ficou muito triste, pois nunca tinha ninguém para conversar. Então, ela deu de presente para o macaquinho um tambor. Mas o macaco, quando pegou aquele tambor, não sabia que era um tambor. Olhou, achou que fosse para comer e quase quebrou os dentes. Então ele pensou que poderia servir como banco, mas era muito duro. E ficou meio que sem entender.
Até que começou a estudar o instrumento e percebeu que tinha som. Então, a lua deixou que o macaquinho voltasse para a terra com o seu presente e fez um trato com o macaco. Disse que ele fosse descendo corda abaixo, mas que não soltasse da corda. Apenas quando chegasse na terra, deveria tocar o seu tambor. E assim, a lua cortaria a corda, mas somente quando estivesse em terra firme. E foi o que aconteceu. O macaco foi descendo, 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 mas no caminho, suas mãos começaram a coçar e ele com aquele instrumento na mão, ele não estava aguentando de vontade de tocar o tambor. Foi então que ele pensou assim, eu vou tocar bem fraquinho, a lua nem vai ouvir. E então, bem fraquinho, com os 2 dedos, ele acontece que estava ventando. E aquele vento passou e levou o som para o alto, próximo dos ouvidos da lua, que achando que o macaquinho já estivesse em terra firme, cortou a corda. E o pobre do macaco caiu. Bum! Estava muito mal, todo estatelado no chão. Então, ele começou a tocar o seu tambor. O vento levou o som do tambor para muito longe, para uma tribo que estava por ali. Foi então que uma menina ouviu e foi acompanhando para descobrir de onde vinha aquele som. Então ela viu o macaquinho lá todo quebrado, machucado, tocando o seu tambor. E ela chegou muito próximo. O pobre do macaco sabia que não ia resistir. Então, deu de presente para a menina o tambor que ele havia ganho da lua. E ela ficou tão feliz. Então ele falou que ela deveria espalhar o som dos tambores por todo o mundo, pois ele não poderia fazê-lo. Afinal, fechou seus olhos e morreu. E a menina foi tocando o seu tambor. Olele, olele, moliba, macassi. Olele, olele, moliba, macassi. Depois disso, disse que o mundo inteiro começou a fabricar tambores e a sair tocar e fazer a batucada mundo afora. E aí, gostaram? Gostaram da professora Cris contando essa história, essa lenda para vocês? Legal, né? Então agora a professora vai ler e vocês vão acompanhar a professora na leitura. Combinado? Lenda dos tambores africanos. A origem dessa lenda vem das terras de Guiné-Bissau e explica como surgiram os tambores, instrumentos tão importantes na cultura de toda a África. Conta-se que os macaquinhos de nariz branco da região quiseram um dia trazer a lua para perto da terra. Eles não tinham ideia de como executar tal feito. Até que o macaco menor sugeriu que um subisse nos ombros dos outros, a fim de alcançar a lua. O grupo de macacos colocou o plano em ação e o macaquinho menor foi o último a subir, conseguindo chegar no céu e agarrando-se à lua. Mas antes que conseguisse puxar a lua, a pilha de macacos desmoronou e todos caíram, menos o macaquinho, que continuou agarrado à lua. O macaquinho ficou por muito tempo morando na lua. Ganhou até um tambor de presente da sua nova amiga. Mas um dia começou a sentir saudades da terra, de seus amigos e da natureza. Ele então pediu à sua amiga
que o ajudasse a retornar para sua casa. A lua ficou chateada e respondeu: mas por que você quer voltar? Não está feliz aqui com o tamborzinho que eu te dei? O macaco lhe explicou que gostava muito, mas que tinha saudades. A lua ficou com pena, prometeu ajudá-lo e lhe disse: não toque o tambor enquanto não estiver em terra firme. Toque apenas quando chegar lá embaixo. Assim saberei que chegou e poderei cortar a corda. Então você estará liberto. O macaco concordou. Ele sentou em seu tambor e foi amarrado a uma corda, que começou o processo de descida. Enquanto descia, o macaquinho olhava seu tambor e surgiu uma vontade irresistível de tocá-lo. Ele começou a tocar bem baixinho, para que a lua não ouvisse. Mas mesmo assim, a lua escutou e cortou a corda conforme o combinado. O macaco começou a cair e, ao chegar ao chão, não resistiu e morreu. Mas antes, uma menina que passeava por perto viu a queda. Ela foi até o macaco e ele disse: isto é um tambor. Por favor, entregue ao povo de seu país. A menina pegou o instrumento e correu para entregar às pessoas de sua família, contando o que havia acontecido. Todos adoraram o tambor e começaram a tocá-lo. Desde então, o povo africano produz seus próprios tambores e, sempre que possível, toca e dança ao som deles. Conseguiram acompanhar a professora agora na leitura? Certo? Muito bem, então agora a professora vai colocar aqui, no outro slide, é o mesmo texto, a mesma lenda, só que o que tem ali do ladinho? O que vocês notaram de diferente? Que tem ali em vermelho. Tem umas perguntas para vocês. Então, vocês vão ler a primeira perguntinha e vão ver onde será que está a resposta, né, da pergunta número 1. Vamos ver a primeira pergunta? A primeira pergunta, a professora já dá uma dica. Está no primeiro parágrafo, bem no comecinho. De onde vem essa lenda? De Guiné-Bissau. Muito bem, da onde veio a lenda, certo? Primeiro nós já respondemos. Agora nós vamos achar a segunda resposta. O que essa lenda explica? O que ela explica? Vejam lá. Ela explica como surgiram os tambores. Muito bem, estão conseguindo achar facilmente, né? Agora 3. Olha, número 3, são duas perguntinhas na mesma questão, na 3. Quais são os personagens principais e o que eles queriam? Personagens principais são os macaquinhos, não é qualquer macaquinho, né? É um macaquinho de nariz branco. E o que eles queriam? Trazer a lua para perto da terra. Muito bem. Agora a questão número 4. Qual era o plano pensado pelos macaquinhos? Qual será que era o plano? Vocês já conseguiram achar? Então qual que era o plano deles? O macaquinho menor, na verdade, sugeriu que o quê? Que um subisse nos ombros dos outros, para que fizesse como se fosse uma escada de macacos, né? E conseguisse alcançar a lua, certo? Esse era o plano, né? E agora, o número 5. Quero ver se vocês estão vendo que conforme a pergunta, né, ela vai descendo. A primeira pergunta estava no primeiro parágrafo, assim vai, né? Então vocês vão ter que ir acompanhando a leitura novamente para poder achar as respostas. Vamos ver então o número 5? E esse plano que eles tiveram a ideia, eles colocaram o plano em prática? Como foi esse plano, essa prática desse plano aí que eles pensaram? O grupo de macacos colocou o plano em ação, sim, o plano em prática. E o macaquinho menor foi o último a subir, conseguindo chegar no céu e agarrando-se à lua. Então, nossa, deu tudo certo esse plano, que bom, né? O macaquinho conseguiu agarrar-se à lua. Será que deu tudo certo? O que vocês acham? Olha lá, o número 6, a pergunta 6. O que aconteceu de errado no plano? Aconteceu algo de errado? Aconteceu, né? Então, o que aconteceu de errado nesse plano deles? Aquela pilha de macaco que eles fizeram, né? Um em cima do outro, desmoronou. E todos caíram. Menos quem?
menos o macaquinho, porque ele conseguiu se agarrar à lua, certo? Joia, muito bem. Agora aqui número 7. O que aconteceu com o macaco menor? O que aconteceu com o macaquinho menor? Conseguiram achar? Ainda está nesse slide. Olhem lá, está no finalzinho, certo? Então, o macaquinho fez o quê? Ficou morando com a lua. Mas o que aconteceu com ele? Ah, ele ganhou um tamborzinho de presente da sua amiga. Ele gostava de morar ali, né? Só que um dia ele sentiu saudades da terra e quis voltar para a terra. Vamos continuar nossa lenda dos tambores africanos agora? Com o final da história? Agora outra perguntinha. De que forma a lua ajudou o macaquinho? Então a lua no começo ela não gostou muito, né? Do macaquinho querer ir embora porque ela agradava o macaquinho, dava presentes. Mas ela achou que realmente ele fazia bem de voltar para a terra e ajudou ele. Como que ela fez? Ah, ela falou que ia ajudar, mas tinha algo que ele tinha que fazer. Uma instrução que ela deu para o macaquinho. Qual era? Falou assim, não toque o tambor enquanto não estiver em terra firme. Porque ela ia ajudar ele como? Ia colocar ele, né, amarrado numa corda e falou, não toque o tambor, só quando estiver em terra firme. Toque apenas quando chegar lá embaixo, assim saberei que chegou e poderei cortar a corda. Então você estará liberto. Certo? Então esse foi o combinado. Mas, olha ali a questão 9. Como terminou essa história? Então, será que agora ele vai conseguir chegar na Terra? Será que ele realmente olhou as instruções, percebeu o que a Lua queria? Ou vocês acham que não, pelo que aconteceu no final? Como que acabou essa história? Ah, o macaquinho não foi de acordo com as instruções da lua e ele ficou com uma vontade irresistível de tocar o tambor e acabou tocando. Ele pensou, eu vou tocar bem baixinho, né? A lua não vai escutar. Só que ao tocar o tambor, a lua escutou e aí cortou a corda e ele fez o quê? Aconteceu que ele caiu e acabou o quê? Morrendo, né? Mas antes disso, a menininha que estava passando, né, viu o macaquinho e antes de ele morrer ele falou que era para entregar o tambor que estava com ele para a população da sua região lá, né, mostrar o tambor. Né? Então, desde então, o povo produz esses tambores, tá, como uma parte da cultura da região, certo? E a opinião de vocês, gostaram da lenda? O que vocês acharam? Gostaram? Então, tá bom. Agora, no próximo slide, a professora colocou aqui. O que é Guiné-Bissau? Estava no texto, na lenda. Ah, então a lenda dos tambores aconteceu aonde? Em Guiné-Bissau. O que é Guiné-Bissau? Guiné-Bissau é um país. Lembra no comecinho do texto que dizia que um país do povoado onde? Africano, do continente africano. Essa aqui, ó, é a bandeira de Guiné-Bissau, tá? Para vocês conhecerem. E agora o país. Onde fica o país? No continente africano. Vocês lembram que a professora já mostrou para vocês o continente africano? Lembra? A África, que é um continente com vários países, né? E Guiné-Bissau é um país, um pequeno país do continente africano. Estão vendo ali em vermelho? Então, ali que fica Guiné-Bissau, certo? A professora tem mais algumas curiosidades sobre esse país. É bom a gente conhecer um pouquinho sobre o país, né? Então, aqui, ó. Primeiro, lá também se fala a língua portuguesa. Então, se vocês forem para lá, vão poder conversar, né, com parte da população que também fala a língua portuguesa. Tá? Mais uma curiosidade? Ah, o clima do país é tropical e possui apenas 2 estações, a quente e a chuvosa. Então, se é tropical, ele não é um lugar que faz frio, né? Como aqui que nós temos as 4 estações, lá tem apenas 2 estações, tá? É tropical, o clima é tropical. E mais aqui uma curiosidade, o país é o 6º produtor mundial de castanha de caju. Quem conhece castanha de caju? Quem já viu, já comeu castanha de caju? Ai, a professora Samanta gosta de castanha de caju, é bem gostoso. Olha como é que é a castanha de caju ali, já viram? É? Castanha de caju, vem da onde? Do caju, olha ali o caju. Estão vendo? Então ele é retirado ali a castanha, tá? Do caju, certo?
Viu que bonito? Então, essas são algumas curiosidades que a professora trouxe para vocês conhecerem um pouco mais sobre esse país africano. Agora, nós vamos fazer uma atividade. Esta atividade que a professora vai propor para vocês agora é a atividade que tem lá na folhinha que vocês receberam da escola, tá bom? Então, primeiro vocês vão colocar, tem um minutinho para colocar a data e o nome completo de vocês, tá bom? Vamos lá? 1 minuto. Conseguiram? Então, a professora deu uma dica, que era para pegar o quê? Atividade que vocês receberam. Vamos ver lá? Então, essa atividade aqui, ó. Então, enquanto a professora, quem ainda não pegou a atividade, enquanto a professora explica, pega lá a atividade rapidinho, certo? Ó, copie as frases de forma ordenada. O que é forma ordenada? Em ordem. O que aconteceu primeiro e depois, certo? Na ordem que aconteceu a história que vocês viram no vídeo e que a professora leu aqui com vocês. Tá? Então, é a lenda dos tambores africanos. Aqui, agora, nesse momento, ela está toda o quê? Não está na ordem. Então, vocês vão ter que ler, né? Recortar, ler e colocar. Não precisam colar já, porque depois a professora vai corrigir com vocês. Então, só coloquem a ordem que vocês acham que é. Vocês vão ter 9 minutinhos para fazer essa atividade, certo?
aí, conseguiram? Difícil? Não? Ai, que bom, então. Vamos ver. Então, agora, vocês prestem bem atenção na atividade que vocês fizeram, que a professora vai colocando agora a ordem correta. E vocês, caso acontecer alguma coisa, alguma troca, vocês arrumam agora com a professora. Combinado? Então, vamos ver lá. Então, a primeira parte, veja se vocês colocaram lá o primeiro de tudo, quando começa a história. Os macaquinhos quiseram um dia trazer a lua para perto da Terra. Conseguiram? Certo? E o segundo, qual será? Então, os macaquinhos foram até a lua. O menor foi o último a subir, conseguindo agarrar-se à lua. Até agora, tudo certo? E a terceira parte? Mas antes que conseguisse puxar a lua, os macacos desmoronaram e todos caíram, menos o macaquinho, que continuou agarrado à lua. Agora, outra parte. Estão acertando? Qualquer coisa vocês modificam para ficar certinho, né? A outra parte agora. A lua presenteou o macaquinho com um tambor branco que ele logo aprendeu a tocar. Próxima. O macaquinho ficou morando na lua, porém ficou com saudades da terra. A lua deixou-o ir, mas disse para ele tocar o tambor apenas quando chegasse em terra firme, para que a lua pudesse cortar a corda. Enquanto descia, o macaquinho não resistiu. Tocou o tambor bem baixinho, mas a lua escutou e cortou a corda conforme o combinado. O macaco caiu e não resistiu, morreu no local. E agora a última parte é: porém, antes de morrer, o macaco falou a uma menina que passava no local: isto é um tambor, por favor, entregue ao povo de seu país. Acertaram? Quem acertou aí? Ai, que bom, né? Se tivesse alguma troca, não tem problema, vocês arrumam. Daí agora, vocês podem até colar no caderno de forma correta. Tudo bem? Então agora nós vamos ver se nossos objetivos de aprendizagem foram alcançados. Qual que era o primeiro? Acompanhar a leitura da lenda Tambores Africanos junto com a professora, que vocês fizeram isso muito bem, né? Estão de parabéns. E localizar informações explícitas em textos, né? Lembra que tinha umas perguntinhas e vocês responderam para a professora? Então, parabéns, muito bem, e até a próxima aula. Olá, crianças! Estão animados para a nossa aula de Geografia de hoje? Vamos então com a professora Cristina ver os objetivos desta aula. Identificar características do modo de vida na zona urbana e na zona rural. Então, nós vamos conhecer como as pessoas da zona urbana e da zona rural vivem, né? Quais as características do campo e da cidade. Perceber a interdependência entre o campo e a cidade. Então, nós vamos ver que os dois, né, tem o campo e a cidade, mas que um depende do outro, né? Há uma interdependência, quer dizer, um precisa do outro. Vamos lá então. Lembram que na outra aula nós vimos a história Descobrindo o Mundo do Senar, do Sistema FAEP? Lembram dessa história? Lembram que nessa história tinha um personagem principal? Qual era o personagem principal? Era este menino, né? Então era o Agrinho, né? O Agrinho era o personagem principal dessa história. E o Agrinho vive onde? O Agrinho vive na zona rural, né? O Agrinho vive no campo. E nós vimos na história tudo que tem lá pertinho de onde o Agrinho vive, né? Lá na zona rural. Então, olha o lugar onde o Agrinho vive. Olha a moradia do Agrinho, né? E o lugar aqui onde está a casa do Agrinho, né? Distante lá da cidade. Então, aqui da casa do Agrinho, é possível enxergar a cidade lá no alto, né? Mas nós também vemos plantações, ruas de terra, a cerca determinando a propriedade, a horta. Então, o Agrinho vive na zona rural, quer dizer, no campo. E o campo tem características próprias, né? Quanta gente aí que está assistindo, né? Quantos alunos vivem em lugares assim, né? Tem muitas crianças da escola, da rede municipal de ensino que moram em lugares da zona rural, né? Olha lá.
E assim como o agrinho vive lá no campo, na zona rural, a dona Silma Antoniacomi Santos, essa senhora, vai contar para nós um pouquinho do dia a dia dela. Então nós vamos sentar e assistir o vídeo da dona Silma. A professora Cida conversou com a dona Silma e ela contou então para a professora Cida como é esta vida dela, o que ela faz durante o dia, né? Como é o dia a dia na vida da dona Silma. Vamos então prestar bem atenção lá. Aqui com a dona Silma, esposa do seu Laurinho do transporte escolar e moradora aqui do Guaraji. Ela vai contar um pouquinho como é que é o dia a dia dela, o que ela faz aqui na zona rural, né? Conte para nós então, dona Silma. Eu levanto 5h30, saio 5:50 para buscar os alunos, daí deixamos na escola, daí eu volto, vou tirar o leite, fazer o meu queijo, daí eu almoço, daí volto de novo, levar os alunos de volta. E você gosta dessa vida na zona rural? Eu gosto. E é uma vida de muito trabalho, bem corridinha, assim, ou ela é uma vida só calma, tranquila? Bem corrida, mas eu gosto. E esse leite que você tira, esse queijo que você produz aqui, é só para o consumo de vocês ou o que mais que vocês fazem com ele? É para o consumo e vendo para os amigos. Então tá bom. Então aqui nós estamos no distrito do Guaraji, na casa da dona Silma, né? Onde a gente vê aqui os bois, né? As vacas aqui que fazem parte do trabalho dela. Muito obrigada. Gostaram do vídeo? Então, lá no vídeo, a dona Silma contou para nós como são as atividades que ela faz durante o dia. Então vamos ver comigo lá. O dia a dia da dona Silma é assim. O que ela contou? A professora colocou dentro do balãozinho, por quê? Porque foram falas da dona Silma, né? Então o balãozinho está apontando lá para a dona Silma. Levanto às 5h30 da manhã, né? Às 5h30 da manhã, então levanta bem cedinho. Saio às 5h50 para ajudar no transporte escolar. Então a dona Silma é monitora, né? Ela ajuda no transporte escolar, cuida das crianças do transporte escolar rural. Então ela sai bem cedinho também, 5:50 da manhã ela já está saindo de casa. Quando volto, eu tiro o leite. Então ela tira o leite das vacas, lá você viu no vídeo, né? Várias vacas, então ela faz esse trabalho de tirar o leite das vacas. Observe aqui na imagem que a professora colocou, olha lá atrás, né? Então ela tira o leite das vacas depois que ela volta do trabalho dela, né? Nesse intervalo, ela faz esse trabalho. Faço queijo, ela contou pra gente que ela também faz queijo, né? Então tem alguns dias da semana que ela separa um tempinho e faz um queijo, faz os queijos. Após o almoço, volto para ajudar no transporte escolar. Então, a dona Silma também nos contou que ela tira o leite, ela faz o queijo, depois ela faz os serviços da casa, faz o almoço, almoça e volta para o transporte escolar, né? É uma vida bem corrida, mas eu gosto. Então, a dona Silma, apesar de tantas atividades que ela faz lá, né, de ter uma vida bem corrida lá no campo, né, fazendo muitas coisas, ela disse que gosta muito desta vida no campo, né, e desse trabalho que ela faz também lá no lugar onde ela mora, no transporte, como monitora, né? E você aí, você que mora aí no campo, também gosta desta vida no campo? Né? Muitos alunos, então, nossos das escolas da rede municipal vivem na zona rural, né? E tem também algumas atividades parecidas com a dona Silma, né? Tem esse contato lá com os animais, com a natureza. Vamos, então, continuar aqui. Olha, como a dona Silma vive lá no campo, o agrinho também vive no campo. E no campo tem várias atividades que as pessoas fazem, mas tem atividades que rendem lucro, né? Que elas fazem para seu sustento, para obter uma renda. Então nós vamos ver lá, atividades econômicas desenvolvidas no campo. Vamos então com a professora ver o que o pessoal do campo faz para arrecadar esses recursos, né? Para se sustentar e sustentar a família.
criação de animais. Então, muitas famílias, muitas fazendas, chácaras, o povo que vive em fazendas, chácaras e sítios, eles têm atividade econômica de criação de animais, né? De diferentes animais. Plantio de árvores, né? Muito pessoal do campo também, muitas pessoas do campo plantam árvores para que seja matéria-prima, né? Para os produtos fabricados nas indústrias. Produção de peixes, então, na nossa região tem muitas pessoas que estão criando peixes, né? Nos tanques para revenda, né? Então, a produção de peixes. Extração de minérios, que nem o pessoal que vive lá, que trabalha lá na região do distrito de Itaiacoca, né? Tem essa extração de minérios, o calcário, né? Então, essa atividade econômica muito desenvolvida lá na região do distrito de Itaiacoca. E a agricultura, né? Que é o preparo da terra, o plantio, o cuidado, a colheita com diferentes cultivos, né? Feijão, soja, milho e outros cultivos aí. Então, aqui tem 5 atividades econômicas que as pessoas do campo trabalham para encontrar um lucro, né? Para ter uma renda para se sustentar e sustentar a família. Agora nós vamos ver paisagens do campo. Então, tudo que a gente enxerga, né, são as paisagens, são chamadas de paisagens. E as pessoas que vão até o campo e as pessoas que vivem lá têm um contato com paisagens muito bonitas. Olhem lá algumas. Olhem esta que linda lá na região de Itaiacoca. Esta daqui lá na região do Guaragi. Olha lá, a cachoeira, né? Tem muitas cachoeiras aqui no nosso município, tem muitas cachoeiras. E as araucárias, né? As florestas, né? A vegetação, grandes vegetações, então também são marcas e paisagens do campo. A professora comentou que uma das atividades econômicas lá no campo é a criação de animais. Observe aqui quantos tipos de animais, então, são criados no campo, né? Olha lá, o cavalo, né? Para transporte, para lazer, as ovelhas, os carneirinhos, o gado, os gansos, patos, né? Os porquinhos. Então, olha quanta variedade de animais. Além desses, tem muitos outros que são criados, né? Nas fazendas, nos sítios, nas chácaras. A agricultura. Então, a agricultura é o cuidado com a terra, o plantio, o cuidado com aquele cultivo, né? E a colheita. Então, isso é uma característica do campo. Olha então aqui uma plantação, né? Plantação de soja lá. E nós sabemos que hoje em dia as fazendas, né? As grandes propriedades têm muito maquinário moderno, né? Então lá no campo já não é mais só na enxada, né? No trabalho manual. Então muitas ferramentas agora, né, se modernizaram. E o plantio, a colheita, o cuidado é feito com maquinário moderno. Então a professora colocou aqui uma foto para você ver as máquinas no campo. Então a agricultura, né? Aqui está representando o plantio, então a agricultura, a plantação. As hortas também tem grandes plantadores, né, de hortas lá, que fazem as hortas para revender para os mercados, para as feiras, né? Então são hortas muito grandes, né? Na casa da gente a gente até tem as hortas, mas é menor, né? E esta aqui está representando uma horta bem grande, né? Que eles vendem, né? Os produtores vendem para os mercados. Árvores frutíferas, né? Então tem o plantio de árvores frutíferas. No campo, então, tem lugares que tem o plantio de muitas árvores, né? De frutas também para revenda para a cidade, né? Para revenda nos mercados. Produção de peixes, que a professora falou, né? Então, além dos rios, lá tem os rios que tem os peixes e serve para lazer lá, né? Para distração, lazer no campo. Também tem os tanques de peixes, né? Que eles produzem, eles colocam os peixes para que, né, eles aumentem lá e seja revendido para o mercado também.
Então, aqui tem duas fotos representando a produção de peixes para venda, né? E a extração do calcário. Olha essa foto que a professora colocou lá de Itaiacoca, né? Da fazenda Três Barras, né? Mostrando a extração do calcário, que é um minério, né? Então, também é uma atividade do campo. E lá no campo nós também temos 5 escolas, né? Na área rural, nós temos 5 escolas da rede municipal. Então, olha lá, a Escola Municipal Professora Maria Elvira Justo Schmitz, que é lá no distrito de Guaragi. Nós temos a Escola Municipal Professora Maria Eulina Santos Chena, que é lá na região do Biscaia, né, na localidade do Biscaia, no distrito de Itaiacoca. Temos a Escola Municipal Professor Eloy Avrechac, na localidade do Cerrado Grande, também lá em Itaiacoca. Temos a Escola Municipal Prefeito Cláudio Mascarenhas, que fica em Pinheirinhos, lá em Periquitos. E a Escola Municipal Pascoalino Provisieiro, né, na Vila Jamil, no bairro do Caracará, lá pertinho da Vila Velha. Então, são escolas mais afastadas, né, que ficam mais para a zona rural e que muitos de vocês que estão aí assistindo a aula, né, estudam nessas escolas, não é mesmo? Então, vamos continuar lá. Então, agora, nós vamos assistir um vídeo onde o senhor Lourival Santos, que é motorista do transporte escolar rural, vai contar para nós como ele faz esse percurso para pegar as crianças nos sítios, nas chácaras, nas fazendas e levar até a escola, né? Então, a professora Cida, lá da Secretaria de Educação Municipal, conversou com o senhor Lourival e ele contou como ele faz esse transporte. Então, vamos sentar lá e assistir esse vídeo. Vamos comigo? Então, hoje nós estamos aqui com o seu Lourival Santos, motorista aqui do transporte escolar do Guaragi, e com a esposa dele, a Silma Antoniaco Santos, para contarem um pouquinho, para ele contar um pouquinho de como que é o trabalho dele no dia a dia. Então, o seu Lourival, carinhosamente chamado desde criança de Laurinho, ele já é motorista há quase 50 anos, trabalha há muitos anos no transporte escolar rural e vai contar um pouquinho de onde que ele pega as crianças para ir trabalhar, para levar para a escola, né? Então, seu Laurinho, que horas que o senhor sai de casa para ir fazer o transporte com as crianças? O cara saiu 10 para 5 da manhã. E o primeiro aluno? O primeiro aluno que eu pego é às 5h30. Daí de lá eu venho pegando a turma. Eu chego na escola às 7h30. E por que localidades que o senhor percorre tanto para pegar esses alunos? Tabuleiro. Daí do tabuleiro eu vou pro Mato Queimado. Do Mato Queimado eu passo pela Vila Rural. Daí da Vila Rural passo pelo Faxinal Grande. Daí venho pro Guaragi. Daí a volta, eu saio do Guaragi, passo pro Faxinal Grande. Então, escutaram então tudo que o senhor Lourival conversou com a professora Cida sobre esse transporte escolar rural? Então, como que é esse dia a dia do senhor Laurinho, né? Olha lá, lugares percorridos pelo senhor Laurinho com o transporte escolar. Porque o motorista, o senhor Lourival, é chamado de senhor Laurinho por todas as crianças lá, né? Que conhecem muito bem ele, porque todo dia ele está em contato com as crianças, com as mesmas crianças. Então, olha lá, o senhor Lourival com o seu ônibus lá, com o ônibus do transporte escolar rural, ele sai de casa, passa pela localidade do Tabuleiro, pegando as crianças que moram lá, passa pela localidade do Mato Queimado, também pega outros alunos, pela localidade da Vila Rural, pega outras crianças, pelo Faxinal Grande, pega mais crianças que moram ali nessa localidade e leva eles até a escola do Guaragi, né? Então, esse percurso aqui é o percurso percorrido todos os dias pelo senhor Laurinho com o transporte escolar rural, levando as crianças de lugares bem distantes até a escola. Agora,
nós já vimos bastante sobre a vida no campo. Agora nós vamos ver como é a vida na cidade, né? Então, muitas crianças que estão aí moram na cidade e estudam na cidade, né? Algumas estudam no campo, mas muitas estudam na cidade. Então, vamos ver um pouquinho como é essa vida na cidade. Observe esta imagem que a professora colocou. Olhando para esta imagem, nós já vimos que tem muitos veículos, né? Muitas construções, prédios grandes, lojas, né? Veículos, sinalização. Então, nós já estamos vendo que a vida na cidade é diferente da vida no campo, né? É mais movimentada. E a professora Audrey Cristine, vai contar para nós um pouco do dia a dia dela aqui na cidade. Ela mora aqui na região da cidade e vai nos contar um pouquinho como é o dia dela. Vamos lá? Então, senta para assistir o vídeo da professora Audrey. Oi, eu sou a Audrey, moro na zona urbana de Ponta Grossa, no Verona, juntinho com a Santa Paula, bairro do Contorno. E minha vida é bem corrida. Eu trabalho 8 horas por dia, então levanto às 5h45, tomo meu café, dou de comer para os meus cachorros, acordo meus filhos para irem para a casa da avó, porque um deles vai para a escola à tarde e outro tem as aulas remotas. Passo 8 horas lá no meu trabalho, chego em casa lá pelas 6h30, aí eu vou tomar meu banho e ajeito a janta, né, para a nossa família. Também já ajeito a minha marmita para levar no outro dia, porque o meu trabalho é muito longe. Nos finais de semana, então no sábado é mais corrido ainda, porque eu não trabalho fora, mas tenho todo o serviço da casa para fazer. Almoço, janta para os meus filhos, para o meu esposo. E também nos finais de semana eu dou aula na escola bíblica de férias. Então, como vocês podem ver, a nossa rotina é bem agitada, né? Mas, graças a Deus, vamos trabalhando e vivendo cada dia. Então, a professora Audrey nos contou como é o dia a dia dela, né? A vida dela. Então, a vida da Audrey é assim, é muito agitada também, né? Vamos ver o que ela faz. Ela mora na zona urbana, no Conjunto Verona, no bairro Contorno. Tem crianças que moram lá também? Com certeza tem. Tem uma vida bem corrida. Trabalha 8 horas por dia. Levanta às 5h45 da manhã, né? Trata os cachorros. Então, ela contou para nós lá no vídeo que ela levanta e vai tratar os cachorros. Depois, acorda os filhos. Também nos contou que serve café para os filhos. Nos contou que leva os filhos para a casa da avó. Isto que ela nem saiu ainda de casa, né? Então, pela manhãzinha, ela faz tudo isso daqui. Leva os filhos para a casa da avó. Agora, chega em casa às 18h30. Então, ela trabalhou durante 8 horas, ficou o dia inteiro no trabalho e lá às 6h30 da tarde, ela volta para casa. Faz a janta para a família e já reserva sua marmita para o próximo dia. Então, ela nos contou que ela chega em casa, né, vai tomar banho e depois já vai lidar com a janta e já separa a marmita para o outro dia. Então, esse dia a dia dela, ela já faz pensando o que vai fazer no próximo dia, né? Então, à noite, ela já está preparando a sua marmita para o próximo dia. Nos finais de semana, ela descansa um pouquinho, mas não muito, porque ela diz que tem muitas coisas para fazer. Então, ó, nos finais de semana faz todo o trabalho de casa e dá aula na escola bíblica. Então, quanta coisa, né? Quantas atividades na vida da professora Audrey. Aqui na cidade, nós também fazemos atividades, né? Atividades econômicas, quer dizer, para arrecadar recursos para satisfazer as nossas necessidades. Então, observe comigo lá, atividades econômicas desenvolvidas na cidade. Olha uma imagem do nosso município, aqui da região da cidade. Então, para arrecadar dinheiro, muitas pessoas trabalham no comércio, né? Que é a compra e a venda de produtos. Outras pessoas trabalham na indústria, né? Que é a fabricação de produtos, de pegar a matéria-prima e transformar num novo produto.
E outras pessoas trabalham na prestação de serviços. Nós vamos ver lá, por exemplo, no posto de saúde, né, num hospital. Então, prestam serviços para outras pessoas, né? Vamos ver comigo lá. O comércio, o que é essa compra e venda? Então, nós temos algumas imagens aqui para você ver. O supermercado, com certeza você já foi, né, num supermercado com a sua família. Então, o supermercado, existe a compra e a venda de produtos. Aqui a professora colocou aqui, ó, uma foto do shopping popular, né, que é o comércio de diferentes produtos que tem aqui na nossa cidade. O posto de gasolina, por exemplo, né, vendendo combustível. Então, aqui é a representação do comércio, da compra e venda de produtos. Mas a professora contou que tem pessoas que trabalham nas indústrias. E aqui a professora colocou 3 imagens de diferentes indústrias aqui do nosso município, onde elas pegam a matéria-prima e transformam num novo produto. Esse é o serviço da indústria. E a prestação de serviços. Olha lá, por exemplo, a universidade é uma representação do serviço da educação, né? Ela presta o serviço da educação, de oferecer educação para a população. O hospital, que presta serviços da saúde. A UPA também, né, muito comentada agora nesse período, né, e que presta serviço da saúde também na área da saúde. A biblioteca nossa municipal, né, que presta o serviço de emprestar os livros, né, de desenvolver a leitura na nossa cidade. Então, aqui é a prestação de serviços, oferecer o seu trabalho, o seu serviço para o outro, em troca da remuneração. Agora, o que mais que marca a cidade, né? Aqui é a zona urbana, muitas moradias. Observem esta imagem aqui. Como nós podemos ver edifícios, diferentes moradias, né? Nesta imagem. Então, tem árvores, mas já não é tanto igual no campo. Ruas asfaltadas. Também lá longe nós vemos uma rua de terra. Então, tem muitas ruas asfaltadas, mas ainda tem ruas de terra. Então, aqui representando muitas moradias. O trânsito aqui na cidade, ele é mais agitado, né? Então, ele é mais movimentado. Tem muita circulação de veículos e de pessoas. As pessoas são os pedestres, né? Então, nós vemos aqui nesta imagem que os veículos indo, né? Pessoas circulando. Então, o trânsito mais agitado. O que é o trânsito? É a circulação de pessoas e veículos nas ruas, nas vias. Na cidade, nós também vemos mais poluição. Por quê? Porque tem indústrias, tem as fábricas, as indústrias, né? Tem muito movimento de veículos e isso gera mais poluição. Então, aqui nós podemos ver que está lá, nós estamos vendo tanta fumaça dos veículos lá quanto da fábrica. Nós também temos, assim como lá no campo, nós temos aquelas cinco escolas. Aqui na zona urbana, na cidade, nós também temos os CMEIs e as escolas. Olha, o CMEI Professora Cândida e aqui a Escola Municipal Professora Lúcia. Então, são dois ambientes escolares aqui da cidade. Na cidade também tem o transporte escolar, né? Assim como lá no campo o seu Laurinho fazia transporte escolar, na cidade também tem transporte escolar. Muitas crianças vão de van para a escola, mas tem crianças que vêm da zona rural, de lugar mais distante e precisam do transporte escolar para vir até a escola. Então, também existe o ônibus, o transporte escolar. Então, antes da nossa atividade, nós vamos vir aqui na bancada. Vem comigo aqui na bancada. Observe aqui, a professora trouxe aqui uma imagem do Agrinho na zona rural, lá onde ele vive, e uma imagem dele passeando aqui na cidade com a família de um amigo, tá? Na zona urbana. Agora nós vamos montar uma listagem de palavras. Deixa a professora colocar aqui do ladinho. E nós vamos montar uma listagem de palavras. Observe aqui com a professora. A professora trouxe uma imagem. Deixa a professora arrumar aqui. A professora trouxe uma imagem do campo,
e uma imagem da cidade, aqui do nosso município. E nós vamos listar algumas coisas. Então, lá no campo nós vimos que tem fazenda, sítio, chácara, tem plantação, tem criação de animais. No campo também tem muitas ruas de terra, pode até ter rua asfaltada, mas tem muitas de terra. Tem muitas árvores e tem ar mais puro, porque tem muitas árvores, menos veículos, então o ar é mais puro. Agora vamos ver na cidade. Na cidade tem muitas construções, vocês viram na foto, né? E lá nos slides também. Tem um comércio variado, nós sabemos que tem vários tipos de comércio na cidade. Tem muitas ruas asfaltadas. Tem muita sinalização, né? Para controlar todos esses veículos e pedestres tem que ter muita sinalização. Na cidade tem menos árvores. E na cidade tem mais poluição, porque tem muitos veículos, indústrias, então tem mais poluição. Então, aqui nós estamos comparando o campo e a cidade. O que tem no campo? Fazenda, sítio e chácara, plantação, criação de animais, muitas ruas de terra, muitas árvores, ar mais puro. E na cidade? Muitas construções, comércio variado, muitas ruas asfaltadas, muita sinalização, menos árvores, mais poluição. Então, os dois lugares, né? Volta comigo aqui na telinha. Vamos para a nossa atividade. Olha lá, então. Número 1. Leia as palavras e escreva 1 para o que lembra o campo e 2 para o que lembra a cidade. Então, vamos ver lá. 1 para a zona rural e 2 para a zona urbana. Vamos ver lá, a zona rural é o campo e a zona urbana é a cidade, tá? Vamos ver a listagem de palavras. Agricultura, hospital, universidade, cachoeiras, criação de animais, shopping, grandes supermercados, extração de calcário, né? Então você vai colocar 1 para o que tem no campo e 2 para o que tem na cidade. Você tem 3 minutinhos para fazer isso.
Conseguiu? Vamos conferir com a professora aqui então. Olha lá. A agricultura. A agricultura, então, está mais presente no campo, né? Então, número 1, na zona rural. Hospital. Os hospitais normalmente estão na zona urbana, na cidade, número 2. Universidade. As universidades também normalmente ficam na zona urbana, na cidade, né? Número 2. Cachoeiras. As cachoeiras normalmente estão no campo, né? Então, número 1, zona rural. Criação de animais. A criação de animais também normalmente está no campo, então, número 1, zona rural. Shopping. Nas cidades, né? Na zona urbana, número 2. Grandes supermercados, esses também estão na cidade, na zona urbana, número 2. Extração de calcário, a professora falou que aqui na nossa região, essa extração do calcário é feita lá no distrito de Itaiacoca, então é na zona rural, número 1. Confira lá então se o seu está igual ao da professora. Certinho? Agora, então, vamos ver se nós atingimos os nossos objetivos desta aula. Identificar características do modo de vida na zona urbana e na zona rural. Nós vimos, então, o que tem mais no campo e o que tem mais na cidade, né? Então, as características de como é o campo, a zona rural, e como é a cidade, a zona urbana. Perceber a interdependência entre campo e cidade. Então, nós sabemos que muitos produtos são cultivados lá no campo, os animais são criados no campo, né? Nas fazendas, nos sítios, nas chácaras, e vêm para a cidade para serem transformados nas indústrias, né? E para serem vendidos nos mercados, no comércio. Então, essa interdependência é a união entre o campo e a cidade, um precisa do outro. Ok? Então, atingimos os nossos objetivos. Agradecimentos da nossa aula. Olha lá. A senhora Silma Antoniacome Santos, que gravou o vídeo lá na zona rural para nós. Ao senhor Lourival Santos, o senhor Laurinho, lá do transporte escolar rural. A professora Audrey Cristine, que também gravou o vídeo para nós da zona urbana aqui da cidade. Muito obrigada a todos eles. Cuidem-se então e até a próxima aula. Tchau, tchau. Vem aí, Educação Física. Fala, galerinha do Vem Aprender, tudo tranquilo com vocês? Estamos novamente aqui para mais uma aula de Educação Física e, claro, com as nossas atividades recreativas. Hoje nós vamos contar com uma presença ilustríssima, claro, dos professores da Fundação Municipal de Saúde. Hoje estamos aqui com o Guilherme, com a Luana e com a Bruna. Eles vão trazer uma atividade de luta para vocês. Espero que vocês gostem, acompanhem e façam junto com eles aí na casa de vocês. Vamos lá? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Bruna de Educação Física e hoje vim trazer aqui para vocês um pouquinho sobre a modalidade do Karatê Shubudô. O Karatê Shubudô é uma modalidade criada no Brasil, de origem paranaense, pelo grão-mestre Edson Carlos de Oliveira. É uma modalidade muito simples, dinâmica, didática, que qualquer criança pode praticar. Para se graduar, é preciso passar pelos exames de faixas. As faixas começam pela branca, pela amarela, pela laranja, verde, roxa e marrom, seguida pela faixa preta, possuindo depois os títulos de mestre e grão-mestre. Outras modalidades que também conhecemos de artes marciais são o judô, o jiu-jitsu, o taekwondo, o muay thai e, por fim, o karatê. Agora, iremos demonstrar algumas técnicas e movimentos utilizados pelo karatê, com o professor Guilherme. Olá pessoal, eu sou o professor Guilherme de Karatê Shubudô. Estou aqui hoje junto com a Aninha e com o Agrinho e juntos vamos treinar. Eu quero que você saia do sofá, levanta e vamos treinar junto, tá bom? E lembrando sempre, do campo para a cidade, saúde é prioridade! Então vamos lá. Para começar, a gente precisa fazer a reverência, que é assim, vai juntar os dois pés e as duas mãos. Flexiona o tronco, ok? Então vamos lá, bem forte. Junta os pés, cumprimenta-os, tá bom?
hoje a gente vai treinar um ataque de mão de faixa branca, né, um soco, e uma defesa de faixa branca na altura da cabeça. A faixa branca é a primeira faixa do karatê, tá bom? Então, para começar, a gente precisa saber como que dá um soco, tá? Vai deixar a mão desse jeito, fecha os 4 dedos e com o polegar fecha os 2 dedos. Em cima tem que estar retinho e na frente também. Para a gente começar, eu vou pedir para vocês colocarem as 2 mãos no lado aqui, tá? Afastar um pouquinho os pés, um pouquinho mais que a largura do ombro e senta lá atrás, tá? Senta lá atrás, senta bem lá atrás. Para começar então, com o braço direito, vocês vão dar um soco lá no rosto. Ok? Vamos lá. 1. Agora, esquerdo vai ser lá no peito. 2. E direito lá no abdômen. 3. Ok. Agora o braço esquerdo lá no rosto. 1. Peito, 2. Abdômen, 3. Vamos lá, rapidinho agora, direita em cima. 1, 2, 3. Ok, descansa um pouquinho. A próxima defesa ela vai ser na altura do rosto. Vai funcionar assim. Vocês vão subir como se estivesse dando um soco de baixo para cima. Chegou, passou da altura do rosto, vai virar o cotovelo para cima. Tá? O cotovelo ele tem que estar acima da cabeça, tá? Protegendo em cima da cabeça. E não é retinho, tá? É um pouquinho inclinado. Sempre bem retinho a mão, ó. E os dedos virados para frente. Então afasta a perna, senta lá atrás, vai subir com o braço esquerdo. Vamos lá? 1, 2, 3, 4. Muito bem, pessoal. Finalizando o nosso treino, faremos a reverência de novo. Então, junta os pés, cumprimenta os. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Luana de Educação Física e hoje nós vamos apresentar um pouco mais sobre o Karatê Shubudô para vocês. Primeiramente, vocês sabem a diferença entre artes marciais e lutas? As lutas têm como objetivo o combate contra o adversário, já as artes marciais têm um significado mais amplo, que envolve filosofia, técnica e tradição. Vale ressaltar que as práticas devem ser feitas apenas nos locais de treino e não em qualquer lugar. Então, a gente já aprendeu o ataque frontal em direção ao rosto, com o braço, né, com o soco lá no rosto. Agora, a gente e a defesa superior também, lembra lá? Sobe dando soco e defende em cima. Agora a gente vai acrescentar um movimento, que é um chute. No karatê, além dos ataques de mão, das defesas, a gente tem os chutes. E também muitas coisas mais que a gente vê ao longo das faixas. Na faixa branca, um chute que é bem básico, que é bem fácil de fazer e é um dos chutes mais importantes do karatê, é o chute frontal, que vai ser assim. Eu já vou ensinar como vocês vão fazer essa base, tá? Mas vai ser assim o chute. A perna que está atrás, ela vai levantar e vai fazer uma flexão, vai dobrar o joelho, tá? O chute frontal com flexão e extensão de perna. Então, dobrou o joelho, bateu e volta. O chute, ele é feito com essa parte do pé, tá? A parte debaixo dos dedinhos lá que marca a pegada no chão, tá? Então, na hora de bater, só essa parte tem que encostar no adversário, tá? Então, vamos lá comigo, tá? A gente vai fazer uma sequência em base de luta. O que é isso? O pé da frente vai ficar virado para frente e o pé de trás vai ficar virado para o lado. Os dois calcanhares vão ficar juntinhos e vai pisar com a perna de trás lá atrás. Dobra o joelho da perna de trás e um pouquinho o joelho da perna da frente, ok? A mão, para não ficar igual boneco de posto lá e para proteger o rosto na hora de um possível combate, vai ficar protegendo o rosto aqui. As duas mãos protegem o rosto. Então vamos lá, vai começar assim a nossa sequência. Mão que está em cima vai subir defendendo defesa superior, tá? Depois, voltou, soco em direção ao rosto. Lembra que o outro braço é protegendo, com o braço de trás. Isso, soco com o braço de trás. Voltou, soco com o braço da frente e chute frontal. Isso, muito bem, Aninha. Vamos lá então. Defende, superior, soco com o braço de trás, soco com o braço da frente e chute frontal. Muito bem, pessoal. Junta os pés, cumprimenta. Agora eu vou chamar aqui as professoras, a Luana e a Bruna, tá? Elas vão entrar aqui para se despedir de vocês.
Lembrando sempre, pessoal, do campo para a cidade. Independe